começar, hoje nós vamos dar continuidade. Na aula passada, só pôr aqui o tópico. Na aula passada nós falamos aí do Papa Bonifácio VIII. Para quem não lembra da aula passada, eu tinha até colocado o vídeo aí. O Papa Bonifácio VIII foi o Papa que teve muito trabalho com o rei da França, chamado Felipe o Belo. Felipe o Belo começou a impor impostos aos padres na França para poder fazer a guerra contra os ingleses. E o Papa não aceita essa imposição de impostos, dizendo que quem manda na igreja era ele e que o rei não podia fazer isso. Por seu lado, o rei vai dizer que quem manda na França é ele, e se os padres estão na França, devem obedecer a ele. Então aí nós temos o primeiro, isso que é importante, turma, nós temos aí o primeiro conflito aberto entre a igreja e um Estado. E eu falei na aula passada que dentro das monarquias que estão formando, cada Estado advoga para si uma autonomia. E o rei da França, Felipe o Belo, faz o mesmo. O final dessa história é que o Papa vai emitir uma bula chamada Una Santa, né? A Igreja Una e Santa, onde o Papa vai dizer que se existe algum rei é por vontade de Deus, e quem controla a vontade de Deus na terra é o Papa, portanto, o rei deve estar submisso ao Papa. No final da história, o rei vai mandar emissários até Anani e vai ali tornar o Papa... Vai, na verdade, sequestrar o Papa, né? Bonifácio VIII, ele foi sequestrado e a população liberta o Papa, mas o Papa volta para Roma e logo depois morre. O rei, o Felipe Belo e Felipe IV é a mesma pessoa, tá? Felipe Belo e Felipe IV são a mesma pessoa. O Felipe Belo, ele vai querer então que o Papa seja julgado. Lógico que todos aqueles que começam a ter conflito, e o Felipe é muito mestre nisso, acusou o Papa de heresia, né, de muitas coisas que não foram comprovadas. De fato, o Papa Bonifácio VIII, ele era centralizador, tinha todos os seus defeitos, mas herético ele nunca foi. E é isso que nós vamos ver hoje. Então hoje, na aula de hoje, nós temos aí basicamente 4 pequenos assuntos, que vai ser sobre o Papa... 2 papas, que eu vou falar aí, o Benedito XI e o Clemente V. E depois eu vou falar aí para vocês sobre os Templários e também aí o Concílio de Viena, e o que mais importante é a questão do que nós chamamos aí de os Papas de Avignon. Deixa eu fazer um resumo rápido para a gente entender, senão vai ficar complicado depois de vocês entenderem isso. Os chamados Papas de Avignon é porque os papas vão residir na França durante 70 anos em Avignon. Avignon é um palácio que existe na França. Os papas vão viver aí durante 70 anos. São 6 papas que vivem aí, tá? Em Avignon, antes de retornar a Roma. Mas antes de chegar lá, eu quero falar sobre outras situações aqui. Vamos lá. Quando o Bento ele morre... Quando o Bonifácio morre, quem vai governar a igreja vai ser um homem chamado Bento XI. Então, Bento XI será, então, aclamado Papa. O Bento XI, ele governou a igreja por 8 meses apenas. Por isso que ele não é tão falado assim. Foi apenas 8 meses. Ele governou de 303, outubro de 303, até junho de 1304. Foi durante 8 meses. E o mais importante que ele fez, tá? Nesse governo todo dele, foi que ele vai libertar o rei Felipe IV da excomunhão, porque o Bonifácio VIII tinha imposto ao Felipe IV a excomunhão, ele vai tirar essa excomunhão e vai excomungar apenas o secretário do Felipe IV, chamado Guilherme Nogaret. Eu falei desse Guilherme na aula passada, tá? Para quem não viu, tá lá. Uma outra coisa que ele vai fazer é tentar fazer a paz entre o rei da França, Felipe IV, e o Eduardo I da Inglaterra. Então o governo dele foi muito rápido. Ele era um papa francês, da Ordem dos Pregadores, e o governo dele foi muito rápido, tá? 8 meses só.
Por isso a gente nem fala muito do Bento XI, porque o governo dele foi só isso. Então o que ele fez, basicamente? Ele tirou a excomunhão do Felipe, tá? Foi o primeiro ponto que ele fez. E aí condenou o secretário do Felipe. O que o secretário do Felipe fez? Foi esse que sequestrou o Papa lá na Itália, tá? Então ele vai condenar ele. Quando morre o Bento XI, quem vai assumir o governo vai ser o Clemente V. A esse sim vai governar a igreja por 11 anos. Ele vai governar a igreja de 1305 a 1314. Esse governo é importante, hein? Vocês prestam bastante atenção no governo desse Papa chamado Clemente V. Por que ele é importante? Porque ele tinha que resolver uma série de problemas que ficou na mão dele, né? Os outros papas morreram e não resolveram todos os problemas. Ele vai ter que resolver. Primeiro problema, o Bonifácio, o Felipe IV queria que o Bonifácio fosse julgado como herético. Mas, gente, o Bonifácio já está morto. Mesmo assim, o rei fazia questão de provar que ele estava certo e o Papa estava errado. Então, ele exige que o próximo Papa faça um julgamento do Bonifácio VIII. Então, ele tinha que resolver isso. E um Papa não pode condenar um outro Papa. Tem essa regra, tá, na igreja. Então, ele tem que convocar um concílio. Ele vai convocar um concílio para isso. Nós vamos depois falar desse concílio, de Viena. Então, a primeira coisa que ele fez vai ser esse concílio para fazer o julgamento do Papa Bonifácio. Mas, por outro lado, aqueles que apoiavam o Papa Bonifácio querem também o julgamento do Felipe IV. Querem que ele seja julgado também. Porque ele é o grande responsável pelo sequestro do Papa. Ele que estava atrás do mandato. Então, os dois partidos querem um julgamento. O partido do Felipe IV, do rei, quer que o Papa Bonifácio seja julgado. E, por outro lado, os partidários do Papa Bonifácio querem que também o Felipe seja julgado. Olha que pepino ficou na mão desse Papa chamado Clemente V. Um outro problema que ele vai ter que resolver, esse Papa, vai ser sobre os templários. Os templários eram muito ricos, muito... Quem são os templários? Já falamos deles aqui. Os templários é aquela ordem militar que protegia os lugares santos da igreja. Eu esqueci de falar boa noite para Elvira. Elvira, estou te vendo aqui, tá? Pelo menos seu nome aqui. Esses templários, eles são aqueles que protegiam os lugares santos de Jerusalém e também os peregrinos. Lembra que eu falei para vocês que o rei Felipe IV, ele estava doido por dinheiro para guerrear contra a Inglaterra? Então ele vai fazer várias acusações aos templários, que os templários eram heréticos, que os templários tinham importunação sexual contra os meninos, que os templários excediam no álcool. Então uma série de heresias, né, que ele vai acusar os templários. O que o Felipe IV quer? Ele quer que a ordem acabe. Ele quer acabar com a ordem dos templários para ficar com o dinheiro da ordem. Esse é o objetivo dele. E ele está cobrando isso de quem? Do Papa Clemente V. Tá? Que ele está assumindo. Então esse Papa Clemente ele vai ter duas grandes bombas no seu colo. O primeiro, Sirley está entrando. Tá. Oi, boa noite, Sirley. Estamos começando aqui. Então esse Papa Clemente, ele vai ter que resolver aí o julgamento do Papa Bonifácio VIII, que o rei está fazendo pressão. E, por outro lado, ele também vai ter que resolver essa questão dos templários, se vai acabar com a ordem ou não a ordem dos templários. Tá? Então vai ser essa situação que ele vai tentar resolver. Aqui um ponto importante também que ele vai ter que trabalhar é que algumas pessoas já pediam reforma na igreja. Ele vai ter que fazer isso também. Quando Clemente foi eleito Papa, ele estava na França, ele foi eleito, o concílio aconteceu lá em Perúdia. Perúdia é próximo de Assis, tá? Uma cidadezinha bem próximo de Assis. Quando ele foi eleito, a ideia era criar um Papa que fosse conciliador. Um Papa que tentasse trazer paz para a igreja, porque a igreja está em guerra com a França. Né? Então a igreja não está bem com a França, devido aos acontecimentos do Bonifácio. Então a ideia da eleição do Clemente era um Papa que fosse harmonioso,
que não causasse tanta briga com a França como fez o Papa Bonifácio VIII. Porque a França era e é um território muito importante para a igreja, né? A França é chamada de uma das filhas da igreja. Então, quando ele foi eleito, foi uma eleição de harmonização. Vamos escolher um cardeal francês que consiga trazer harmonia entre igreja e França. E ele foi eleito. E ele foi muito inteligente. O nome que ele escolheu foi Clemente. O que é Clemente? Clemente é justamente aquele que tem clemência, que não quer guerra, que quer trazer a paz. Então esse Clemente, ele vai assumir a igreja com essa tentativa de trazer a paz entre igreja e França. Esse vai ser o grande objetivo dele, tá? Enquanto Papa da igreja. Isso é um ponto muito interessante. O primeiro ponto que ele faz, isso é uma crítica, tá, que os historiadores fazem em relação a ele, é que ele é um Papa dado ao nepotismo. O que é nepotismo? Colocar parentes no governo da igreja. Ele vai nomear 5 cardeais parentes dele. Tá? 5 cardeais serão parentes diretos dele. Então é um Papa que tinha esse defeito de favorecer parentes. Uma outra coisa que ele faz para poder trazer paz com a França foi que dos 24 cardeais que ele elegeu, 23 era francês. Só um que não foi francês. Só um desses 24 cardeais que era inglês. Então 24 cardeais, 23 franceses e um inglês. Vai prestando atenção que esse Papa está carregando a igreja de cardeais franceses. A ideia é criar uma harmonia com a França, tá? E aí vamos então aqui aos problemas que ele teve que resolver. O primeiro problema que ele fez para resolver, quando ele foi eleito, isso é muito interessante, hein? Esse Papa foi eleito, ele governa até 314, 305 a 314. Ele não vai para Roma, ele fica em Avignon, ele fica na França. É um dos poucos papas que nunca foi a Roma. Então ele é eleito, ele estava na França quando ele foi eleito, como eu falei para vocês, e permanece na França. A intenção dele era voltar em 1311 ele queria voltar para Roma, mas não volta. Ele fica na França. Aí a pergunta é, por que ele fica na França? Porque para ele era mais seguro ficar na França. O rei francês o protegia. Roma está uma guerra entre as famílias, como eu falei para vocês. Roma era uma guerra perpétua entre as grandes famílias. Ninguém vivia seguro em Roma. Então ele prefere ficar na França, sabendo que o rei francês o protegia, e sabendo também que o imperador da Alemanha também o protegia. Então ele tem 2 grandes protetores. Ele tinha como protetor o rei da França e tinha como protetor aqui o imperador germânico. Sem contar que a França é um território muito mais bem localizado do que Roma. Porque a França fica entre a Itália, que é importante para a igreja, e a Espanha, que é importante para a igreja. Então, ou seja, a França fica no meio da Itália, que é importante, e da Espanha, que é importante. E ainda fica perto da Alemanha. A Alemanha está no norte. Então, ou seja, a França, para a igreja enquanto território, era muito mais bem localizado do que a Itália. Tá? Então, ele permanece ali. O problema, pessoal, é que ao ficar na França, ele passou a ser um capelão do rei francês. Então, ele virou quase que um funcionário desse rei francês. Quer dizer, a escolha de Avignon, politicamente, foi certa, politicamente, que ele está protegido, né? É mais fácil cobrar impostos da França. Então, politicamente, a escolha da França foi positiva, mas espiritualmente foi negativa. Porque então ele passa a imagem do mundo que ele era um funcionário do rei francês e não o Papa da igreja. Então essa é a grande crítica da presença do Clemente na França. Um Papa que virou um capelão do rei francês. Tá? E o rei francês aí, nesse momento é o Felipe IV. Então ele tem 2 problemas para resolver, como eu falei para vocês. E o primeiro problema... só uma coisa importante também que eu esqueci de falar, que isso aqui é muito importante. Avignon é em francês, tá? A palavra em português é avião. Avignon ou Avignon pertencia
a propriedade que ela estava, ela pertencia a Nápoles, ao conde de Nápoles, que era vassalo da igreja, quer dizer, também tinha, não era um território da França, era um território que pertencia a Nápoles, e Nápoles é aquela cidade da Itália, e Nápoles era uma vassala da igreja, quer dizer, estava próximo da igreja. Mas vamos lá, como é que ele resolve essa situação aí do... Vamos começar com eu vou falar primeiro sobre o Papa, o processo contra o Papa, e depois eu vou falar o processo contra os Templários. Então se convoca esse concílio, chamado Concílio de Viena, tá? Esse Concílio de Viena vai acontecer entre 1311 e 1312, né? Então uns 6 meses esse concílio dura. Nesse Concílio de Viena, ele chamou os acusadores do Papa e também os homens ligados ao Papa Bonifácio. Os homens que estavam diante dos representantes do Papa pediram perdão por ter sequestrado o Papa e tudo mais, e investigaram se o Papa também tinha cometido heresia, porque era isso que o rei queria. O rei dizia que o Papa Bonifácio era herético. Essa era a acusação. Fizeram todas as investigações de cartas enviadas pelo Papa, de documentos emitidos pelo Papa, e não descobriu nenhuma heresia. Então, o Bonifácio foi absolvido da acusação de heresia, tá? Foi absolvido, mas aqueles que tinham sequestrado o Papa também foram perdoados. Então, o concílio fez com que todo mundo saísse bem. Nem o Papa Bonifácio foi acusado de heresia, e muito menos aqueles que sequestraram o Papa foram condenados. Pediram desculpas, as desculpas foram aceitas, e ficou nisso. Ninguém ficou acusado de nada. Os únicos que não foram perdoados foram os que roubaram o tesouro da igreja. Esses o Papa condenou no concílio. Porque quando eles invadiram a cidade, eles pegaram o tesouro da igreja. Esses que roubaram a igreja, esses foram condenados. Os demais, todos foram absolvidos. Lembra que eu falei que a ideia do Papa Clemente era de conciliação? Conciliar todos os lados? Então ele começou conciliando essa situação. Só que vocês sabem que o rei Felipe IV não ficou satisfeito, porque o Felipe IV queria a condenação do Bonifácio. Então o Papa teve que negociar uma outra situação grave. É aí que nós vamos entrar nos Templários. Eu só vou aqui desligar o celular e vou começar de novo, porque travou aqui. Só um minutinho, pessoal. Aí eu vou falar dos Templários.